Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Esse estudo que a gente está fazendo aqui semanalmente, capítulo após capítulo. Hoje nós vamos para o capítulo número 16, que se chama Relacionamentos Sociais. A gente está fazendo esse trabalho em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier, que vai ao ar todos os sábados, às 19 horas, e eu coloco nos meus canais, nas minhas mídias, na segunda-feira. Nas segundas-feiras eu posto lá. Para quem não me conhece, vou me apresentar, porque tem muita gente que já me acompanha por aqui, mas às vezes o vídeo é compartilhado e de vez em quando aparece assim: quem és tu, cara pálida? Da onde você está surgindo? Não te conheço. Vou me apresentar, meu nome é Nelson Tavares, sou psicólogo, vivo na Ilha da Madeira, Portugal, sou carioca. E aqui é um prazer a gente estar junto, compartilhando esse estudo, estudando juntos, aprendendo juntos com Joana de Ângeles. Essa é a proposta desse estudo, que a gente possa estar aqui em conjunto na TV Rádio Chico Xavier e nos meus canais. Quem me acompanha, é um prazer, uma alegria de saber que faz sentido para vocês também. Por isso até que eu sempre brinco no final com a palavra-chave. Quem ficou até o final, sei que curtiu e falou lá para mim a palavra-chave que eu lanço como desafio. Mas vamos lá? Então, capítulo 16, relacionamentos sociais. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre felicidade, sobre vida em sociedade, sobre o processo da fuga de si, quando muitos de nós fugimos de nós mesmos. Vamos falar sobre esse isolamento social que acontece demais ou cada vez mais na sociedade como um todo, e o aprendizado social e muito mais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse processo do relacionamento, como nós nos relacionamos socialmente, saindo da família e entrando em contato com o próximo mundo afora. Tá bom? Vamos lá? Antes da gente iniciar aquele momento da oração, que a gente possa se concentrar e levar o nosso pensamento e vibrar um pouquinho além, para a gente captar melhor aqui todos esses ensinamentos da Joana. Vamos lá? Então eu convido a todos, quem quiser, claro, sentir à vontade, a fechar os olhos comigo e dessa forma agradecemos primeiramente a Deus Pai por tudo, por essa encarnação. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, pelo seu amor, por estar sempre ao nosso lado quando precisamos, nos dando todo o suporte e o sustento para a nossa caminhada. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos envolve, que nos acompanha, que nos inspira sempre quando buscamos esse entendimento junto à palavra do Cristo. Em especial agradecemos a Joana de Ângeles por tanto amor através das suas palavras, compartilhando conosco tanto ensinamento que nos auxilia na nossa caminhada. Por isso pedimos autorização para dar início a mais esse estudo, a mais esse capítulo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, harmonizados, mais tranquilos. Não sei vocês, mas eu fico. Tomara que vocês também tenham ficado. O trecho que eu retirei aqui, eu sempre aconselho, vamos ler antes o capítulo. A gente está no capítulo 16, são 30 capítulos. É curtinho, são capítulos curtos, falando sobre família. E nesse capítulo especial, sobre os relacionamentos sociais. O primeiro trecho que eu separei aqui foi o seguinte: não é, pois... Peraí, gente. É isso mesmo. Já nos diz o seguinte: não é, pois, destituído de legitimidade quando se assegura que a felicidade deflui de três fatores essenciais, atenção: o prazer, o engajamento e o significado. Vou repetir: o prazer, o engajamento e o significado. Quando falta um desses elementos, ou outros constituem razão de júbilo transitório e de incompletude para a felicidade. E aí, pessoal, antes de começar a falar sobre esses três pontos aqui que Joana ressaltou,
com muita sabedoria para a gente refletir, para a gente pensar, vamos entender o seguinte, que esse conceito de felicidade é algo extremamente pessoal. Porque o que é felicidade para o Nelson, para você é diferente, para o seu vizinho é diferente, para o teu pai, para o teu filho, para o outro. Aliás, para você mesmo. Porque a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente vai mudando essa concepção de felicidade. Também é assim, também faz parte. O que eu quero dizer? O que foi felicidade talvez para você um tempo atrás, hoje em dia não é mais, não tem mais tanta significância. Hoje em dia você avalia de uma outra forma e amanhã, quiçá, talvez você vá ter outra consideração relacionada a esse tema felicidade que nos toca a todos, de uma forma ou de outra. Mesmo inconsciente, todos nós estamos sempre à busca da felicidade, tá bom? Mesmo que você acredite que não, você tá. Lá no fundinho você está buscando a felicidade. Então é importante a gente fazer essa reflexão interna do que é felicidade para nós. E aí, Joana vem trazer aqui alguns conceitos para nos ajudar a refletir, para ampliar um pouco esse nosso entendimento, essa nossa compreensão. E a ideia é sempre a gente pegar os ensinamentos de Joana e tentar aplicar na nossa vida. Joana de Ângeles sempre traz conceitos muito genéricos, teóricos, para a gente pegar aquilo e implementar no nosso eu, com as nossas questões, com aquilo que nos bate, que nos balança. Essa é a proposta de Joana. Então a gente tenta aqui também, em conjunto, refletir, mastigar um pouco e não fugir muito da linha dela. Até porque eu, de maneira nenhuma, vou trazer exemplos pessoais do que é felicidade, porque talvez o que é felicidade para mim não é para você que está me ouvindo, está me escutando agora, e vice-versa. Então vamos tentar sempre pegar a teoria e aplicar na nossa vida. O importante é a gente estar predisposto, aberto a essa nova descoberta, ser feliz ou ser mais feliz. O que seja, ter menos sofrimento dentro do possível aqui na Terra. Busquemos todos ser felizes. Essa é a ideia. Tá bom? Então vamos lá? Vamos pegar esses 3 pontos aqui que a Joana separou. Primeiro ela fala da felicidade. São 3 pontos que constituem a felicidade, né? Então ela fala do prazer. Essa aí é a mais fácil de todas, falar de prazer, porque o prazer é aquela coisa momentânea, é na hora. Todo mundo já experimentou de alguma forma o prazer. É quase que fácil demais, acessível a todos. É aquela sensação boa, prazerosa, aquela alegria momentânea. Pausa aí, pausa. Alegria momentânea, muita gente faz confusão com felicidade. Então vamos ter calma que é muito mais além, é muito mais profundo do que isso. Prazer pode ser um atributo da felicidade, mas prazer não é felicidade, tá? É mais profundo do que isso. Normalmente o prazer está ligado a esses prazeres da carne, os prazeres do corpo, o prazer do sensório. Aquilo que te dá prazer normalmente, nem sempre, tá, gente? Está ligado ao sensório. Ponto. Então, prazer vamos classificar dessa forma. Vamos para o próximo? O tal do engajamento. O que seria o engajamento como esse segundo ponto, vamos colocar assim, que constitui esses 3 pontos da felicidade? O engajamento é aquilo que de alguma forma faz sentido para nós de verdade. Que a gente se envolve a fundo, que a gente se engaja. Não só quando a gente tem prazer, mas nos traz um bem-estar. Algo além do prazer inicial ou aquela questão momentânea. Quando a gente verdadeiramente se engaja e mergulha e vai de cabeça naquela questão. Seja ela qual for. Quando eu falo questão, a gente pode colocar pessoas, coisas, situações, momentos. Traga a interpretação que você quiser. Vou tentar aqui dar um seguimento na linha de Joana e só jogar teoria para a gente tentar configurar da nossa forma, no nosso entendimento. Tá? Então, o engajamento vai muito nessa linha daquilo que nos motiva internamente, porque tem algum significado para nós.
E é por isso que nós nos engajamos. E aí agora a gente vai falar sobre significado, que é o terceiro ponto. Então a gente teve o prazer, o engajamento e agora o significado. Significado é o valor. Que valor que tal questão, seja ela qual for, que você vai enumerar agora aí, deve estar pensando, tem para você de verdade, lá no fundo? Como é que te bate essa questão? Esse X da questão. Qual é o valor que tem isso na sua vida? Qual a importância? Qual a significância? O que isso representa para você a médio e longo prazo na sua vida, na sua encarnação? E não só, aqui a gente amplia mais ainda, com a ajuda de Joana de Ângeles, pós-encarnação, no teu crescimento enquanto espírito, na tua evolução, nessas conquistas que a gente vem realizando. Qual é o significado disso? Interrogação. Então a gente vai unir esses três pontos, que é prazer, engajamento e significado, que é mais ou menos aqui o que a Joana utiliza, esses três pilares, digamos assim, essa tríade, para dar uma base, um sustento do que seria a felicidade aqui na Terra, enquanto nós encarnados, aquilo que a gente tem acesso. Vamos lembrar que a felicidade da Terra é a felicidade do plano espiritual, que é uma outra categoria, que é uma outra resenha. A gente está falando de um outro nível, tá? Quando Jesus nos fala que a felicidade não é deste mundo. Porém, atenção, não quer dizer que a gente tem que ser infeliz aqui e viver só em choros e ranger de dentes, em amargura, em desilusão, em tristeza, em sofrimento. Sim, é possível, é palpável, é realizável a felicidade aqui, nesse momento. A felicidade também é uma escolha. Eu vou repetir, escolha. Escolha, sabe quem faz? Somos nós. Não é ninguém. Está nas nossas mãos e a conquista da felicidade nesse sentido também. Então vamos lembrar que a Joana aqui só dá exemplos dessa proposta, tá? Para a gente buscar de alguma forma não limitar essa compreensão e pegar isso e tentar aplicar na nossa vida, como tal pessoa, questão, situação, cena, o que quer que seja que você considere desse atributo a felicidade, tem esses três pilares: o engajamento, o significado e o prazer na tua vida. Tá legal? Para refletir, Joana quer fazer isso conosco. Tomara que esteja fazendo com vocês também, porque faz bastante comigo. Próximo ponto que eu separei aqui. Joana de Ângeles nos diz: a vida, agora vai falar um pouco sobre vida em sociedade, tá? A vida em sociedade é necessária para o desenvolvimento ético e moral dos indivíduos responsáveis pelo grupo familiar, ensaiando passos para ampliar os relacionamentos com outros segmentos humanos. Somente através de uma convivência positiva que resulte agradável é que se podem formar relacionamentos saudáveis que resultam em harmonia no grupo, em interesse sincero em favor do bem-estar de todos. E aí, pessoal, falando em sociedade, é sempre importante a gente falar em família primeiro, como Joana ressalta aqui, lembrando o nome do livro, é Constelação Familiar. Primeiro passo, família. É o primeiro núcleo, o primeiro desafio, a primeira lição que a gente tem que aprender nessa encarnação. Vamos aprender a conviver, gente. Vamos aprender dentro das dificuldades, no seio familiar, com o bicho pegando, com os atritos, com as brigas, com as confusões. Vamos aprender a amar, a conviver minimamente dentro do nosso lar. Vamos fazer o dever de casa em casa, tá? Não é pegar o dever de casa e fazer na rua. Pegar o dever de casa para fazer em casa. E o dever de casa começa dentro do nosso lar, no nosso seio familiar, que não é à toa que os nossos camaradas estão aí. Esses que nós temos laços construídos na positiva no passado e também na negativa, que temos ali alguns processos de resgate que são oportunidades desse encontro,
que eu quero dizer com isso, Nelson? Traduzindo em miúdos, sabe aquela pessoa que você brigou, que você se distanciou, que você não quer nem pensar, só de falar o nome já te dá um sentimento negativo? Trata disso agora. Se deixar para depois, vai ter lá na frente um reencontro de novo. Talvez mais comprometido do que você tem agora essa consciência, e está nas tuas mãos fazer um pouco diferente. O que eu quero dizer? O importante nesse momento da casa, ou em casa, ou dentro do seio familiar, vamos colocar assim, é o nosso sentimento. Eu vou frisar a palavra sentimento. Confusão, briga, desentendimento faz parte, porque nós somos espíritos diferentes e temos ideias diferentes e não sabemos respeitar muito bem, a gente quer impor a nossa ideia e o outro quer impor a ideia dele contra nós também, e fica essa confusão toda e a gente briga. Tudo bem, faz parte do nosso processo. Mas olha só, pergunta que fica: quando acaba a briga, o desentendimento, que é normal, qual é o teu sentimento em relação àquela pessoa? É aí a questão. A gente pode divergir de opinião, a gente pode até ter confusão e brigar. Vamos tentar evitar, tá, gente? Dentro do possível, vamos fazer a nossa parte. Quando um não quer, dois não briga, sabe aquela historinha? Mas muito bem. Estou focando só num ponto que eu acho que é essencial e a gente esquece muito. O sentimento. Qual é o sentimento que a gente guarda, que a gente fica? É esse sentimento que vai nos mostrar o tipo de comprometimento que a gente vai ter com esse próximo dentro da família, dentro do nosso lar. Muito bem? Dito isso, primeiro passo, dever de casa em casa. Próximo passo, qual é? Sociedade, que é o capítulo de hoje, a vida em sociedade. Sociedade é a relação com os outros que estão em torno de nós. Quem são os em torno de nós? São nossos vizinhos, são os nossos companheiros, ou não tão companheiros assim, do trabalho, aqueles ambientes onde a gente frequenta. Essa é a sociedade, aqueles que de alguma forma cruzam conosco na nossa vida. E o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto espíritos que somos, é realizado através da relação com o próximo. O próximo mais próximo é a família e depois vem a sociedade. É assim que a gente evolui, através do contato, da experiência, da vivência, da relação com o outro. Sabe qual é o desafio? Vamos lá agora. Vou frisar, desafio, tá? Desafio. Amai. Ih, amai, já dá aquela coceira atrás da orelha. Ih, amai, como assim amai, Nelson? Vamos para a referência, para Jesus? Amai ao próximo como eu vos amei. Só isso. Só. Só esse o desafio que Jesus nos propõe. O amar. É isso que ele nos ensina. E essa frase, de alguma forma, se não bate em você, eu vou fazer essa proposta. Repete ela para você. Deixa ela ecoar aí dentro. Repete ela de vez em quando. Escreve no papel. Lê ela de vez em quando. Vamos fazer um esforço para aprender a amar o próximo. Ah, Nelson, mas como é que eu vou amar o próximo? Porque, poxa, uma coisa é eu amar o meu filho, que eu tenho uma consideração, que eu tenho um sentimento fortíssimo. Outra coisa é lá aquele fulano, aquela cicana do trabalho que não me bate, não me desce. Nossa, Nelson, como é que eu vou conseguir? Tenta fazer com ela o que você gostaria que ela fizesse contigo, como Jesus nos ensinou. Isso também já é amor, gente. É o amor comportamento, que eu gosto de frisar sempre. Não só esse amor sentimento. Agir com o próximo como eu gostaria que ele agisse conosco já está bom demais. Se a gente conseguir isso, mãos ao alto. Já estamos fazendo nosso dever de casa. Não o dever de casa, o dever da rua. O dever de casa a gente faz com a família. Esse é o dever da rua. Então vamos tentar. Vamos encarar, aceitar esse desafio. Porque uma coisa é importante. É desafio, mas é palpável, é possível de ser realizável.
tá bom? Não vamos esquecer disso. Não é impossível, tá legal? Próximo ponto que eu separei aqui. Vamos seguir no nosso raciocínio, que a gente tem hora para cumprir, né? Se deixar, a gente vai falando. Joana de Ângeles nos diz. Aqui a gente vai falar agora sobre a fuga de si. Vamos lá. Não poucas vezes as pessoas encontram-se em clubes ou bares, em festas ensurdecedoras, em que se refugiam para esconder-se do tédio ou driblar as frustrações emocionais e afetivas, procurando estímulos fortes em alcoólicos, em experiências sexuais ligeiras, sem sentido, despertando da ilusão com mais inquietude e solidão. Aí a Joana pega pesado logo para balançar as estruturas e eu quero falar um pouco sobre esse processo que muitos de nós vivemos, que é o fugir de si mesmo. E às vezes, quando a gente não está bem resolvido conosco, o que a gente faz? Minto. Primeira coisa, quando a gente não está bem resolvido conosco, o silêncio incomoda. Primeira coisa. E aí, como esse silêncio incomoda, e a gente, de alguma forma, não sabe lidar conosco mesmo, é muito mais fácil a gente ocupar a nossa cabeça com qualquer coisa que seja além de nós. Para não lidar com esse silêncio interno, com isso que está mexendo conosco diretamente, a gente vai se ocupar aí fora no mundo, com as coisas ao nosso redor. E Joana de Ângeles nos dá alguns exemplos. Clubes, bares e música alta. Música alta é interessante, porque eu falei de silêncio, né? Essa música alta, às vezes, é para a gente não se escutar. É mais fácil perturbar a cabeça e não ter tempo para nada, porque não tenho tempo para nada, também não tenho tempo para mim mesmo, para lidar com as minhas questões, com os meus problemas, com aquilo que, com a minha inquietude que mexe comigo de alguma forma. Então é mais fácil ocupar a cabeça lá fora no mundo do que lidar com o meu eu. Outro exemplo que ela dá, sexo sem sentido, só pelo prazer, que a gente falou no capítulo passado, né? Educação sexual. Quem não viu, vai lá que Joana de Ângeles fala só sobre educação sexual. Então, depois cansa, né? Chega uma hora que cansa. E aí gera mais inquietude nesse processo de ilusão, numa busca de algo que eu garanto para vocês não vai encontrar. Além do prazer. Atenção. Como a Joana de Ângeles fala aqui também, é bebida, alcoólicos, etc e tal. E o pessoal fala, faz muito mal, mas gera prazer. Nem que seja momentâneo. O álcool, a droga. O álcool não deixa de ser uma droga também, tá? Mas o efeito do alcoólico, de alguma forma, gera aquele prazer momentâneo. Mas essa fuga, a gente está fugindo para buscar pequenos prazeres de algo que é muito mais profundo e algo que incomoda, olha só, gente, vai continuar incomodando, tá? Não adianta fugir de si mesmo. A gente pode até, através desses subterfúgios, postergar a situação, empurrar um pouquinho mais para frente, para não lidar com tal questão naquela hora. Mas mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se encontrar conosco mesmo. Não é só Joana de Ângeles que fala isso, também Emmanuel, eu repito sempre, está lá no livro Consolador. Qual é a maior necessidade do homem? Aqui, sabe qual é? O autoconhecimento. Através do autoconhecimento que depois a gente vai para o próximo passo, que é a reforma íntima, com toda essa base, o ensinamento do Cristo. Reformar, mudar, alternar, fazer novas escolhas, novas opções, aceitar esse desafio que Jesus nos trouxe. Mas nesse primeiro momento, muitas vezes, por falta desse autoconhecimento, não precisa ser grandes autoconhecimentos, tá, gente? Conhecer a si minimamente, que a gente foca no externo, no que está fora, e vai fugindo de si mesmo, como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo, ou na verdade é o rabo correndo atrás do cachorro.
Então, fica essa análise só para a gente tentar entender como é que essa dinâmica acontece. De novo, vou repetir aqui, não é para a gente ficar lembrando lá do fulano, da fulana, do vizinho, que, eu tenho certeza, o Nelson está falando, me lembrei agora daquela fulana, ela faz isso, com certeza, tenho certeza absoluta. Tão pouco importa o outro, deixa o outro com o problema deles. Vamos entender a nossa dinâmica. Será que a gente está fugindo dos nossos problemas ou a gente está encarando de frente, está ultrapassando? Quanto a gente está postergando ou colocando já em prática aquilo que a gente tem capacidade? Interrogação. Vamos para o próximo ponto? Vamos lá. Joana de Ângeles nos diz: quando esse isolamento, agora a gente vai falar sobre isolamento social, tá, gente? Vamos lá. Quando esse isolamento não decorre da fuga para a convivência virtual, os conflitos existem nessa pessoa, afastando-a do meio social, da intimidade na família, procurando justificações para entregar-se ao sofrimento, quando não tombando em depressão. E eu vou falar aqui sobre isolamento social e eu quero fazer uma chamada de atenção, mais uma vez um convite para a reflexão, como é que a gente trabalha e elabora essas questões do virtual. Pessoal, vamos ter atenção como é que a gente vive esse mundo virtual, tá? Pergunta que eu faço: será que ele soma nas nossas vidas, nas nossas relações, com o meio, com os outros, com as famílias, com a família, com os amigos? Ou era talvez aquela desculpa que eu estava precisando para me isolar de tudo e de todos? Interrogação. O quanto que o virtual aproxima ou afasta você do convívio com a tua família, com teus amigos, nos relacionamentos com a sociedade num todo? Dá para ser as duas coisas, tá, pessoal? Dá para aproximar como dá para afastar. Será que a gente não está se isolando do mundo atrás de um computador, de um celular, de um tablet? Pergunta que eu faço. Só você vai poder responder como é que você está interagindo com essa questão. A ferramenta, vamos lembrar, a ferramenta internet pode nos aproximar, como pode afastar. Depende de como a gente utiliza ela, tá? Mas uma coisa que eu posso garantir, uma certeza, é a seguinte: encarnação é relação. Então, se relacionar com o outro é como nós crescemos, como nós evoluímos, é experienciando com o meio e com o próximo. Então não é à toa que a gente está no meio aonde a gente está. Então não adianta querer fugir do meio também, tá bom? Que se a gente fugir do meio, de alguma forma a espiritualidade vai fazer uma forcinha para nos proporcionar novamente a experiência que a gente necessita. E com as pessoas também ao nosso redor. A gente vai evoluindo, vai crescendo através dessa encarnação com o relacionamento com o próximo, tá bom? Vamos para o próximo item, já fechando aqui, nosso último item que eu destaquei, que foi o seguinte. Joana de Ângeles nos diz: o que ocorre com o próximo, com o vizinho, é anúncio do que irá acontecer mais tarde com aquele que fica insensível à sua aflição, que evita ajudar para não se comprometer, tornando-se antissocial, antifraterno, egoísta. A vida é resultado do amor. E esse trabalho em favor da solidariedade com todas as formas existentes, minerais, vegetais, animais. Através, portanto, dos relacionamentos familiares que facultam solidariedade e compreensão, instala-se o reino de Deus nos corações, proporcionando real motivo para uma família ditosa, uma existência individual e grupal feliz. Pessoal, a gente vai falar aqui sobre aprendizado social e esse convite que Joana de Ângeles nos faz para que nós possamos ser mais sensíveis
mais sensíveis e menos insensíveis. Sensível ao quê? Sensível à necessidade do próximo, que talvez seja exatamente algo que nós possamos dar a essa pessoa, a esse próximo. Eu estou falando muito além de dinheiro, tá, gente? Muito além de questões materiais, tá? Vamos lembrar? O nosso aprendizado é no amor e nós temos a oportunidade de aprender através da relação com o outro, buscando essa sensibilidade, como a Joana está nos convidando, indo de encontro às dores do outro, às questões do outro, às necessidades do outro. É o doar de si. E o doar de si não tem nada a ver com só questões materiais. Questões materiais também, mas muito além. A gente está falando de dores da alma, questões que mexem com o nosso eu, o nosso espírito, a nossa alma, enfim. Como nós podemos auxiliar o próximo, esse que necessita e que clama, e de alguma forma é a nossa oportunidade que está aí, ó, batendo a tua porta. Pensa rapidamente, esse é o momento de pensar no outro. Pensa rapidamente em alguém que está em torno de ti e que você pode ajudar, pode fazer um esforcinho. Às vezes é 5 minutos, é meia hora, é 1 hora no telefone, é fazer uma visita, é dar um abraço, é dar um tapinha nas costas, é conversar, é elucidar, é acolher, é chorar junto. É tanta coisa que a gente pode fazer, tanta coisa que a gente pode fazer nesse sentido do aprendizado do amor, amando, auxiliando, ajudando o próximo. O reino de Deus nos nossos corações, como Joana fala aqui, é esse sentido que vai muito mais além, esse sentido mais amplo, que todos nós fazemos parte de um todo e todos somos um só. Todos nós fazemos parte de um todo e todos nós somos um só. Mineral, vegetal, animal, hominal, seja encarnado, seja desencarnado, todos nós fazemos parte da criação do Pai e vamos aprendendo a amar, tá bom? Agora, fazer esse avanço nesse entendimento, dando esse passo à frente, fazendo esse esforço muitas vezes, abrindo mão das minhas questões pessoais. Poxa, Nelson, mas eu estou cansado do trabalho, eu tenho tanta confusão, eu vou ter que pensar no fulano e tá lá e perder meia hora que eu poderia estar fazendo as minhas coisas. Pessoal, esse avanço que a gente pode fazer, ou então ficar estacionado, depende só, unicamente de nós, mas de mais ninguém. Esse aprendizado do amor, esse aprendizado social. Por isso eu quis botar aprendizado social, mas na verdade é aprendizado no amor, tá bom? Essa é a proposta do relacionamento social, penso eu, pelo menos a minha interpretação desse capítulo que a Joana nos traz, tá legal? Palavra-chave de hoje, aprendizado no amor. Então, se você ficou até agora no final, fez sentido para você minha reflexão, volto a repetir, gente, é só uma reflexão, tá? O legal aqui é que a gente compartilha o que faz sentido para nós, mas dá para ler esse capítulo e bater de uma forma completamente distinta, interpretar de outra forma. O importante é fazer sentido para a gente. É isso que fez sentido para mim, tomara que tenha feito sentido para vocês também. Então, se você ficou até o final e gostou, escreve para mim aí, aprendizado no amor, que eu gosto de saber quem me acompanha. Tá legal? Então, vou fazer a oração. Antes de mais, já vou anunciar o próximo capítulo, que vai ao ar semana que vem, que se chama A Relacionamentos Familiares, capítulo 17. Tá bom? Muito obrigado a todos. Vou fazer agora a nossa oração. Quem quiser comigo, claro, convido a fecharem os olhos e assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz por estar conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Joana, pelos teus ensinamentos de amor que nos ajudam tanto na nossa caminhada, nos nossos questionamentos, nas nossas relações como um todo. Mais uma vez agradecidos estamos e pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo, mais esse capítulo. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal.
Até semana que vem. Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram comigo até agora. Beijos e abraços. Tchau, tchau.